Orlando, a última fileira. Pode vir, por gentileza. Para ficar bem... Obrigado! Passar na nossa passarela. Vocês... É? Aqui. Oi, tudo bom? Como é que tá? Tudo certo? Aí a gente libera as últimas fileiras. Vai colocando quem vai falar. Acho que ela... Beleza? Deixa eu só colocar o microfone. Você vai fazer abertura. Bom dia, meus queridos colegas, como vocês estão? Bem, ótimo, ai, que bom, que bom. Fico muito feliz que todos vocês estejam aqui hoje, aceitaram esse nosso convite, desse nosso encontro bem legal, bem especial, que a gente deixou lá na semana, né? Colocando mensagens, o que será isso? O que vai ser? Que encontro é esse? Que sonho é esse? Então, Que Sonho é Esse é o nome de uma palestra que a nossa querida Cleoni vai nos proporcionar, vai nos brindar, e a gente vai aproveitar esse embalo também para abrir a nossa Semana do Colaborador, Semana do Trabalhador. Então, pensamos com muito amor e carinho em fazer algo especial, né? Então, essa palestra é um presente para vocês e a gente espera que vocês gostem bastante. Tá bom, meus queridos? Sejam todos muito bem-vindos e que bom que vocês estão aqui. A gente fica muito feliz. Oficialmente, bom dia, então, a todos. Talvez vocês não tenham a dimensão disso para mim, mas é muito gratificante ver a cara de cada um de vocês, como eu já falei em N outras oportunidades. Os velhos e os novos, isso é muito bom. Eu queria começar agradecendo a Rosalie e a Tati por fazerem parte das minhas invenções. Então, muito obrigada a vocês duas em primeiro lugar. Ao seu Vitor, a dona Consuelo, por me permitirem, ao Marcelo, por consequência, me permitir também fazer esse momento. E a Cleo, por, numa noite qualquer das nossas divagações psicológicas, o negócio casou. Eu com uma vontade de fazer algo diferente e ela com o projeto da vida dela. Então, inquieta com essa coisa do Dia do Trabalho, eu tinha muita vontade de proporcionar às pessoas algo diferente. Algo além do que uns R$100 ou algo além de um almoço. E juntando esse meu sonho, encontrei a Cleo. Então, entre os meus vários sonhos, o meu maior sonho é continuar o trabalho dos meus pais, que é continuar a Casa do Vidro. Mas continuar a Casa do Vidro muito além do que encher caminhão de vidro, que sim, é o nosso principal objetivo. Mas é deixar uma Casa do Vidro com pessoas felizes, com pessoas tendo momentos felizes. Sempre feliz? Não, né? Porque vamos ser bem sinceros, a gente não é sempre feliz. Mas que vocês vivam aqui alguma coisa boa. Que daqui vocês possam sonhar com alguma coisa. Assim como eu sonho em continuar essa empresa. E eu não tenho dúvidas que eu vou ter sucesso com isso. Mas para eu ter sucesso com isso, eu preciso que todo mundo sonhe também. E eu não estou falando que vocês têm que sonhar algo relativo à empresa, mas algo que vocês levem no coração. E indiferente de onde vocês vão trabalhar, estão trabalhando, um dia trabalhou ou trabalharem no futuro, que vocês lembrem de algo bom que viveram aqui. E que isso faça parte do sonho de vocês. Então, muito obrigada por estarem aqui. Eu espero que vocês aceitem esse nosso desafio, porque para nós é um desafio também propor uma atividade diferente com o coração. E se vocês puderem fazer esse exercício, eu agradeço também. A gente gasta a mesma energia para criticar ou para fazer o pensamento positivo sobre alguma coisa. Eu sei como é que é, a gente vive num mundo difícil, num momento difícil, no dia difícil, é problema com família, trabalho, dinheiro.
sociedade, Era e pra é mim, né? assim para todo mundo. Mas o meu pedido nessa segunda-feira, gente, eu consegui que eles me autorizassem a tirar todos vocês da fábrica por 2 horas. Uma salva de palmas para mim. Então, o meu convite é esse. Agora, quem quiser põe a mão no coração, quem não quiser não precisa, mas pense em algo bom, que não seja uma crítica. Desafie o cérebro e o coração de vocês, todos, a fazer isso. Obrigada e um bom momento para vocês. Vai começar a música. Ela não me apresentou? Tu não me apresentou? Ah, desculpa. Peraí. Gente, desculpa, eu tava tão... Desculpa. Eu estava tão emocionada com esse momento que eu não ensaiei, que eu inclusive esqueci de apresentar a nossa convidada. Vocês me desculpem. Viu que dá não ensaiar em casa? Fica a dica para eu melhorar. Pessoal, essa é a Cleoni. Eu vou deixar que ela se apresente para eu não cometer mais nenhum equívoco. Cleoni, seja bem-vinda à Casa do Vidro. Obrigada por acreditar no meu sonho e no nosso propósito. Eu que agradeço. Muito seja obrigada. bem-vinda. Bom dia, pessoal. A saudade me retorna. O tempo me trouxe embora. E a saudade me retorna. Todo mundo conhece essa música? Gente, bom dia de novo. Obrigado, Hilde. Obrigado, Casa do Vidro. Obrigado a todos por me proporcionarem esse momento tão importante na minha vida. E eu acredito que é um momento importante para a vida de todos nós, certo? Pessoal, que sonho é esse? Todos nós temos sonhos. Eu também tive. E eu inicio essa palestra falando um pouco de mim, que é justamente um pouco da minha história de vida, porque todos nós temos histórias. Sim ou não? E essa música, quando começa, ela vem relembrando bem aqueles meus tempos. Os tempos da minha infância. Então, eu sou natural da cidade de Ciríaco. Moro aqui há uns 40 anos mais, mas essa cidade continua morando no meu coração. Lá, eu vivi os meus primeiros momentos. Meus pais moravam no interior, na colônia. E desde que eu me conheço por gente, eu trabalhei. A gente ia para a roça. Ajudava meu pai nas lidas vamos falar assim, bem campeiro, né? Ir para o galpão, tratar os porcos, dar comida para as galinhas e assim por diante. Eu acho que teve época que eu era menor que as galinhas quase, né? Mas, enfim, eu sempre trabalhei. E eu acho que é justamente sobre o trabalho que nós vamos estar falando hoje. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória de trabalho e das experiências que eu tive e que me levam, que me trouxeram até aqui, com certeza vão me levar, assim como todos nós que estamos aqui hoje queremos ter voos mais altos, certo? Sim ou não? Muito bem. Então, como eu falei para vocês, eu morava lá na colônia, trabalhava, né? Ajudava meus pais. Essa é a minha família. Alguns momentos tem minha avó, tem minha bisavó, tem meus tios, meu pai. E tem eu aqui também, bem metida. No dia dessa foto eu lembro que estavam lá querendo bater a foto, sabe? Que era um evento bater uma fotografia, um retrato, né? E eu queria fazer algo diferente e eu fui a que sumi, porque eu fui lá embaixo de uma laranjeira que eu queria bater a foto com algo mais
E aí eu fui buscar uma laranja. E daí, tô eu aqui e a minha laranja não apareceu, né? Tô assim, mas tudo certo. Então, como eu estava dizendo para vocês, eu comecei desde pequena a ter sonhos e tentar pensar em resolver a vida. E eu era pequena, nós trabalhávamos durante a semana e no final de semana a gente podia brincar com as amiguinhas. E eu tinha 2 amiguinhas que elas eram os amor e elas tinham irmãs mais velhas. E as irmãs mais velhas delas pintavam as unhas das minhas amiguinhas. E eu ia lá e eu dizia, pinta a minha também. E aí elas pintavam a minha unha, mas só o dedinho, só essa aqui. E eu ficava tão indignada porque eu queria que pintassem toda a minha unha. E aí eu fui pedir para minha avó, Nona, o que é que a gente tem que fazer? Estava se aproximando o Natal. O que é que a gente tem que fazer para pedir para o Papai Noel trazer o presente que a gente quer? E aí a minha avó disse, Neninha, tu tem que rezar para o menino Jesus. Porque se tu rezar para o menino Jesus, ele vai falar para o Papai Noel o que você quer ganhar. E eu queria ganhar um esmalte. E lá fui eu rezar. Rezei bastante para o menino Jesus, para que o Papai Noel me trouxesse um esmalte. E quando chegou no dia de Natal, o Papai Noel me trouxe uma enxada. Vocês imaginem para uma criança de 6 anos, 5 e pouco, quando eu ganhei aquela enxada. Eu disse, não pode ser verdade. Tudo que eu rezei, fui para minha avó e disse assim, Nona, eu não vou mais rezar para o menino Jesus. Porque eu pedi um esmalte de presente e ele me trouxe uma enxada. E aí, a minha avó, com toda a sua sabedoria, me disse, não, você não entendeu. Essa enxada é o símbolo do trabalho. E com essa enxada você vai trabalhar e você vai comprar quantos esmaltes você quiser. Esta é a ferramenta para te poder ganhar o dinheiro que tu precisa para comprar tudo que você quiser. E é verdade. Sabe por quê? Porque com aquela enxada, que toda a vizinhança ficou sabendo, porque todo mundo dizia, mas coitadinha, ela queria um esmalte e deram uma enxada para ela. Ainda bem que eu ganhei uma enxada. Porque daí eu comecei a ir carpir. Todo mundo sabe o que é carpir? Capinar? Todo mundo conhece enxada? Sim ou não? Sim, né? E aí eu comecei a ir. Eu fui carpir na horta com a minha avó, daí eu ia para a roça com ela, daí ela me dava uns troquinhos, daí eu fui para a vizinhança, daí eu chegava na vizinhança com a minha enxada e pedia, eu estou trabalhando, né? Lá na colônia a gente dizia que tinha os peão, né? Então eu ia lá trabalhar, eu chegava e pedia que eu estava precisando trabalhar de peão, porque eu tinha um propósito, eu tinha um objetivo, que era ganhar um dinheiro para comprar o meu esmalte. E aí eu trabalhei bastante, porque daí eu fiquei famosa, a carpideira da região lá. Eu carpia, sabe? Andava com aquela minha enxada para lá e para cá, e eu fui trabalhando e eu fui ganhando uns valores que deu para mim comprar o esmalte vermelho que eu queria, o mais escuro, o mais claro, o mais cor-de-rosa, enfim. Mas não parou por aí a minha vida. Com idade de ir para a escola, aqui estava eu capinando, tá? Para todos os lugares que eu ia capinar. Aí eu comecei a ir para a escola. A minha mãe era professora. E quando eu era pequena, quando eu não ia para a roça com o pai,
eu ia para a escola com a mãe. Mas eu ficava trancada na secretaria, porque a mãe era escola pequena, do interior, e eu ficava ali, trancada na secretaria, para não atrapalhar a aula da minha mãe. Só que lá eu ficava ouvindo a minha mãe alfabetizar as crianças. Quando eu cheguei na sala de aula, que chegou a época de eu estudar, eu estava com idade de começar a aula. Cheguei na sala de aula, a professora começou lá a explicar a matéria, ensinar os meus coleguinhas a ler. A professora chegou lá no quadro, botou uma rodinha, eu falei, ó. Ela botou uma perninha, eu falei, A. E a professora, e eu comecei, A, E, I, O, U, A, B, C, D, E, o que aconteceu? Comecei a atrapalhar a aula da professora, a professora disse, não dá para te ficar aqui, né? Tu só está atrapalhando a minha aula. E eu estava mesmo. Aí o que aconteceu? Fui para a horta da escola, peguei a minha enxada e continuei carpindo, até o momento que eu pude acompanhar o que os meus colegas passaram por aquele processo de aprendizagem que eu já estava, para a gente continuar. Aí eu fiquei estudando lá naquela escola até a 4ª série. Quando chegou da 4ª série em diante, lá na minha escola não tinha mais, né, 5ª série, era bem interior. E a escola mais próxima que tinha para continuar, na época a gente chamava de 1º grau, né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que é 1º grau? Ah, tá bom. E aí eu fui estudar num lugar que ficava 8 quilômetros longe da minha casa. Daí um dia eu ia de cavalo. Outro dia eu ia a pé. Porque todos os dias de cavalo, o cavalo também se judiava. Né? Ficar uma tarde toda amarrado. Mas eu queria estudar e eu me desafiei. Aí quando foi da 6ª série em diante, aí teve a oportunidade de eu vir morar em Bento. Aí eu vim morar em Bento, aí o meu primeiro emprego foi de babá. Hoje meus afilhados, os bebês que eu cuidei. Meu segundo emprego, depois, foi trabalhar numa loja. Gente, eu trabalhei numa loja de disco. Quem conhece disco? Long play, LP? Levanta a mão. Ah, tem bastante gente que conhece. As lojas Antonov, quem conheceu? Viu? Então, eu fui trabalhar nas lojas Antonov. Meu Deus, que felicidade! Pensem só, uma loja de disco. O dia inteiro ouvindo música. E conhecendo gente, trabalhando com pessoas, e eu trabalhava no balcão, eu era vendedora. E eu, nossa, enchi o peito para dizer, eu trabalho no Antonov. Aí, chegou um belo dia, então, vendia, a gente ganhava comissão sobre as vendas, então cada long play que a gente vendia, cada disco que a gente vendia, a gente ganhava comissão. Então, quando ia alguém lá para comprar um disco, óbvio que nós tentava vender 2, 3, né? Lançamento, aquelas coisas de novela, tudo. E eu ajudava a minha colega a fazer as compras também. Eu dizia para ela, tem tal música lá em tal lugar, porque eu estava sempre ligada. Na tal novela tem tal música que eu ouvi, vai ser bem legal, vai rodar bastante. Enfim, eu estava me achando sabe tudo, né? Daí, a minha colega, que era minha chefe, entrou em férias. Daí ela disse assim, Cleo, eu vou entrar em férias e eu vou pedir e tu vai ficar no meu lugar e tu faz as compras, tá? Porque todo mês vinham os representantes das gravadoras para vender os discos que estavam em sucesso, lançamento. Então, era Roberto Carlos, Chitãozinho Chororó já estava se lançando também, e Teixeirinha, e assim por diante. E eu disse para ela, pode ir, tranquila, claro que eu faço as compras no teu lugar.
E aí ela disse, só assim, né, Cleo? Cuida para te ver o que tu vai comprar. E eu, não, deixa comigo. Aí ela tirou férias e eu fiquei lá, né? Chegavam os representantes lá para vender, né? São Livre, não sei, não me lembro mais lá, enfim. Ah, tem que comprar então os lançamentos da novela, do Galpão Crioulo, não sei o quê. Comprava X quantidade. Mas tinha um representante que era um senhor, que ele inspirava tanta confiança. E ele era, assim, muito querido. E ele chegou lá um dia, representante da Copacabana. E ele chegou lá e disse assim, cadê a Teide, a compradora? Eu disse, tá de férias. Eu tenho uma excelente promoção e ela não tá aí. Eu, pois é, não, mas ela não tá, mas eu tô aqui, eu vou fazer as compras, eu que fiquei de responsável. E ele, Então, ele disse, olha só, tem uma banda gaúcha que está lançando uma música e essa música vai ser um sucesso. E eu, legal. E ele disse, e eu estou com uma promoção. A promoção tem que comprar 2.000 discos, tem 30% de desconto e pode pagar em 30, 60, 90. Só que tem que comprar 2.000 discos. Pensei, 30% de desconto? 30, 60, 90? Eu vou comprar. E comprei, assinei o pedido. O pedido foi para a gravadora. Passou uns 15 dias. Chegou um caminhão na frente da loja. E começou a descarregar disco. E descarregava. E descarregava. E eu lá, peguei o meu pedido e disse, é o meu pedido. Podem descarregar aqui, podem ir descarregando. O chefe chegou e disse, o que é isso? Seus discos? Os discos que eu comprei? Mas o que? Não, eu comprei 2.000 discos de uma banda que vai estourar na cidade, vai ter uma música que vai estourar, eu consegui 30% de desconto, e a gente vai pagar em 30, 60, 90. Eu comprei 2.000 discos. Eu disse, tu é louca? A gente não tem nem onde colocar tudo isso. Pelo amor de Deus, que loucura é essa? Não. Aí foi lá, tentaram devolver, não estavam querendo deixar descarregar o caminhão, e a gravadora disse, não, a gente não aceita a devolução, vocês vão ter que ficar. O cara disse, então vamos mandar essa mulher embora. Onde é que já se viu? Que absurdo isso. E eu, meu Deus. Só um pouquinho, eu disse para ele. Olha só. Aquele senhor lá, que é o representante da Copacabana, ele é um senhor muito confiável. Ele não ia me enganar e nem me prejudicar. Então, por favor, seu Arcindo, era o nome do meu chefe querido. E ele disse, eu disse, por favor, seu Arcindo, me dá só uma chance. O senhor me dá 2 meses para nós vender. Porque aquele senhor lá da Copacabana disse que nós vamos vender sim. E que vai ser um sucesso e o senhor vai ver que a gente vai vender. E ele não me demitiu. Ele me deu essa chance. E aí, eu tinha um prazo de 2 meses para vender pelo menos 500 discos. Eu disse, nós vamos vender. Aí eu pedi uma caixa de som, nós botamos uma caixa de som lá fora, na porta da loja. Eu ligava para a rádio e eu pedi para os meus amigos ligar para a rádio, para todo mundo pedir essa música aqui, tá? E a cidade inteira tocava essa música.
Todo mundo conhece? Quem conhece essa música? Não consegue. Quem conhece? Levanta a mão, quem conhece? Quem conhece? Quem já dançou? Quem já dançou essa música? Quem? Quem já dançou? Quem já dançou, levanta. Quem já dançou? Levanta. Quem já dançou? Foi. Foi. Dança. Quem já dançou? Quem já dançou essa música? Todo mundo já dançou essa música? Todo mundo lembra? Obrigada. Muito bem. Palmas para as bailarinas. Isso aí. Então, como a gente estava naquela campanha de vender o disco, a cidade inteira fazia e ouvia essa música, porque rodava o dia inteiro na frente da loja, rodava na rádio e realmente a música foi um sucesso, que até hoje ela continua sendo sucesso. Em 2 meses nós vendemos os 2.000 discos. Inclusive a gravadora ficou sem, porque estourou essa música. Sim ou não? Todo mundo ouviu, né? Essa música estourou e o mercado não tinha. E aí, se a gente quisesse, a gente venderia quase pelo dobro do preço para a gravadora. Vocês têm noção da gravadora ligar e dizer assim: se vocês tiverem, por favor, a gente paga. Não, a gente tinha ganho 30% de desconto, eles queriam comprar o disco de volta. O disco deles queriam comprar de nós, da loja, porque estavam sem. E aí a gente estava quase sem também. Palmas para mim. Eu mereço, né? Então foi assim, foi isso que aconteceu. E aí foi um sucesso para mim. Isso para mim foi uma das minhas primeiras conquistas. Um risco muito grande, mas o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente confia nas pessoas e quando a gente confia no taco da gente também, porque não é só confiar no outro, a gente tem que confiar na gente também. Vender foi vendido e foi vendido bastante. Porém, eu poderia ter perdido o meu emprego e coitado do meu chefe que ia ter que pagar aqueles 2.000 discos se não fosse uma coisa séria. Mas estava se falando com pessoas honestas, que era esse cara e que levou para a empresa onde eu trabalhava uma oportunidade de negócio. Então aí eu já aprendi a negociar daí, né? Então eu aprendi que a gente precisa trabalhar junto. Foi um sucesso para mim, foi uma realização. E aí eu fui gratificada com um presente que o meu chefe, o seu Arcindo, enfim, que a loja me deu. E aí eles me deram esse disco aqui que toca a... Todo mundo já dançou essa música numa festa também, né? Ei! Chica, o gato não morreu. É mais ou menos assim, né? Para quem não fala inglês, que nem eu. Eu ganhei esse disco de presente, que até hoje eu acho que eu não teria condições de comprar, sei lá, porque ele era muito caro. O disco era mais caro do que a minha Eletrola lá, que é o meu toca-disco. Era um disco, assim, maravilhoso, que eu gostava das músicas dessa música, inclusive. E aí eu fui presenteada com esse disco. Muito feliz, eu continuei a minha carreira. Dali, da loja de disco, eu fui trabalhar como bancária, trabalhei por um período num banco. Aí eu já terminei, já concluí meus estudos, fui para a faculdade.
Quando eu iniciei meus estudos, eu tinha que trabalhar de dia, estudar de noite, e aí eu fui fazer um curso de administração de empresas. Quando eu cheguei na faculdade, veio uma psicóloga fazer um teste de vocacional, e ela disse, tinha que dar um gráfico lá, não lembro se o gráfico era em U, ou se ele era em forma de perninha de N, que tinha que dar para quem tinha aptidão para ser administrador. O meu deu o contrário de todo mundo, e ela falou assim, quem é a Cleoni? Eu disse, sou eu. E ela disse, o que tu está fazendo aqui? Estudando. E ela disse, querida, tu está na faculdade errada, tu vai ser uma péssima administradora. Porque tu é o contrário de um administrador, tu é gestão de pessoas. Vai fazer um curso de psicologia, de serviço social, qualquer coisa que seja voltado a pessoas, porque não tem nada a ver contigo. E o meu sonho era psicologia. Mas eu não podia, na época, fazer. O curso era muito caro, era de dia, eu tinha que trabalhar para me sustentar. Mas, enfim, chegou um belo dia que eu consegui entrar na faculdade de psicologia. Demorei 10 anos para concluir meu curso e me formei. Porque eu queria psicologia. Então, no momento, eu não pude, quando eu terminei o 2º grau, todo mundo sabe o que é, né? 2º grau. Quando eu terminei o 2º grau, eu fui para fazer a faculdade, a única era fazer administração, que era de noite. Mas aí eu consegui, depois de 10, 15 anos, sei lá, de tentativa e de sonho, e aquela coisa que não parava dentro de mim, que era, eu quero fazer psicologia, eu fui para a faculdade e eu consegui me formar. Quando eu me formei, gente, eu me achei o Freud, esse cara aqui, que é o pai da psicologia. Agora sim, agora eu sou a doutora. Quando eu me sentei, eu fiquei mais ou menos com essa cara aqui, quando eu comecei a trabalhar. E aí eu me perguntei, que sonho é esse? Nada tá bom? Quando eu me vi sentada na frente de um paciente apenas, trabalhando uma coisa assim, muito mais voltada para a saúde, não era bem aquilo que eu queria. Porque eu comecei a me dar conta que o meu forte era, sim, trabalhar a questão da saúde mental das pessoas, mas de uma forma diferente, de uma forma mais, como é que eu vou dizer para vocês? De uma forma mais reta, de uma forma mais assim como a gente está hoje. E aí, quando eu me dei conta disso, daí eu achei meu chão, aí eu busquei todas as especializações que eu precisava, todas não, porque a gente nunca sabe o suficiente, a gente está constantemente em busca de aprendizado, sim ou não? E aí eu fui buscar meus aprendizados, e hoje eu uso essa frase para definir aquilo que eu faço. E essa frase diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Palmas para essa frase. Ela é muito linda, né? Ela é maravilhosa, ela merece nossos aplausos, né? Que é justamente para que a gente pensar do quanto que a vida é boa e do quanto que a gente tem para dar
e para receber. Certo? Então, eu vou trabalhar com vocês. Quando eu comecei a pensar em trabalhar com pessoas, a primeira coisa que eu fiz foi buscar o meu conhecimento, entender mais sobre mim. E quando a gente trabalha com pessoas, além da gente entender sobre a gente precisa entender sobre o outro também. Então, para essa palestra de hoje, eu trouxe para vocês a roda da vida. A gente tem uma vida, tem ou não tem? A gente tem um trabalho. Tem? Não tem, tem. A gente tem uma vida pessoal, a gente tem uma vida profissional, a gente tem uma vida de relacionamento e a gente busca constantemente qualidade de vida. Porém, eu acho que poucas pessoas sabem que existe uma roda que a gente chama de roda da vida, que ela está aqui, e que depois vocês vão poder fazer a roda da vida de vocês, porque a Hilde, as gurias vão distribuir para vocês, vocês vão estar recebendo exatamente isso aqui, tá? Vocês vão estar recebendo uma roda da vida igual a essa, tá, pessoal? E aí, nessa roda da vida, vocês vão ver que tem os 4 eixos, então, que é o lado pessoal, o profissional, o relacionamento e a qualidade de vida. Esses 4 eixos, eles se subdividem em 3 sub-eixos cada um. E eu vou explicar para vocês um pouquinho de cada um, tá? Então, na vida pessoal, quando a gente fala da vida pessoal, a nossa vida pessoal, ela se divide em saúde e disposição, que é a primeira coisa que nós precisamos ter. Sim ou não? Quando a gente fala com as pessoas, como é que tá as pessoas? A primeira coisa que a gente pede é se a pessoa está com saúde, né? Então, que bom quando as pessoas estão com saúde. Agora, só a saúde não basta. Porque se a gente não tiver também disposição, a gente não vai para frente. Sim ou não? Imagina a gente acordar de manhã, numa segunda-feira maravilhosa como essa, e chegar na empresa, assim, ó, sem vontade. Chegar e dizer pro colega, dia. Agora, se eu chegar na empresa e disser assim, bom dia, gente! Bom dia! A gente não fica mais animado? A gente não contagia as pessoas? Sim, né? Então, saúde e disposição é fundamental para o nosso dia. E além de ser para o nosso dia, ela é fundamental para o dia do outro também. Daquele meu colega que estava precisando ouvir aquele meu bom dia. Segundo eixo que vocês vão acompanhando aí, tá todo mundo conseguindo acompanhar? É desenvolvimento intelectual. O que é o desenvolvimento intelectual? O desenvolvimento intelectual não é tu ter formação e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, desenvolvimento intelectual é todo aquele conhecimento que eu busco através das oportunidades que a vida me dá. É ler um livro, é ler um jornal, é ler uma reportagem interessante, é saber o que está acontecendo na minha vida e no mundo. Então, tudo aquilo que eu vou pegando como aprendizado, como conhecimento, faz parte do meu desenvolvimento intelectual. Porque se a gente não ficar sabendo o que está acontecendo no mundo, Deus o livre, né? A gente precisa estar ligado. Sim ou não? Terceiro eixo é o equilíbrio emocional.
Gente, o equilíbrio emocional, ele é fundamental para a nossa vida. Porque é através do nosso equilíbrio que a gente contém as nossas emoções. Porque vamos combinar, tem dias que a gente está virado numa felicidade e que a gente quer sair cantando e assobiando ao mesmo tempo, mas não dá, né? Tem determinados lugares que a gente tem que conter a nossa emoção. Não muito, quando ela é positiva, quanto mais a gente puder soltar, quanto mais a gente puder espalhar, melhor. Porém, tem determinados momentos que a gente precisa se conter, né? Não posso chegar lá na igreja, por exemplo, cantando, gritando. Não posso correr pelo corredor da fábrica aqui, né? Então, a gente tem que ter o equilíbrio emocional. Além disso, isso é uma coisa boa, positiva, é sinal que a gente está com disposição. Porém, tem também aqueles impulsos que a gente tem, que também está dentro do equilíbrio emocional. Os impulsos da raiva, da ansiedade. A gente é ou não é ansioso? Sim ou não? Em algum momento, alguém aqui já se sentiu ansioso? Levanta a mão. Ai, que bom, não tem muita gente. Que legal, bastante gente equilibrada então, né? Foi a Tati que falou sobre isso, foi o Lauri, eu acho. Foi? Sim ou não? Gente, a ansiedade é algo que incomoda bastante a gente. Que faz com que a gente não viva o hoje. Faz com que a gente fique debruçado lá no passado, porque uma vez, porque eu não sei o quê. E faz também o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer amanhã. E o hoje a gente não vive. Então, quando a gente quer começar a trabalhar um pouquinho o nosso equilíbrio emocional dentro das questões da ansiedade, é a gente parar, pensar e olhar assim, como está a minha vida hoje? Quais são os meus projetos de vida? O que eu quero para mim? Então, o que eu quero para mim já é uma definição, eu já sei. Então, o que eu quero para mim, eu vou definir depois de um tempo. É agora? É amanhã? É depois de amanhã? Então, quando a gente consegue colocar isso no papel, a gente não sofre. A gente vai dormir, deita e dorme, porque aquilo que a gente tinha que fazer ontem eu já fiz, aquilo que eu tinha que fazer hoje eu também fiz, e o que eu vou fazer amanhã é algo que já está aqui na minha cabeça, ou está lá anotado numa listinha, numa agenda. Chique de checklist. Nem sei como é que se escreve. Mas tudo bem. Fechou? Alguém tem uma pergunta para fazer sobre equilíbrio emocional? Ou eu posso continuar? Tá bom, eu vou fazer a pergunta. Pergunta. A gente tem que continuar com o tal do equilíbrio emocional. E a gente é bombardeado por uma série de situações. Ou é o chefe que cobra, ou é a mulher que reclama, ou é o cara na sinaleira que é grosso. Como que a gente... Que técnicas a gente pode usar para manter o nosso equilíbrio emocional? Boa pergunta. Muito boa pergunta. Gente, cada um tem a sua resposta. E isso que a Hilde trouxe é verdade. A gente vive bombardeado de gente mais estressado do que nós. Então, o que a gente precisa ter num primeiro momento? Saúde e disposição, conhecimento, equilíbrio. Eu gostaria de mandar esse cara para aquele lugar, mas eu queria, mas eu não mando. Meu chefe está me pressionando, o que tem por trás dessa pressão? Será que isso é dele ou será que isso
tem a ver comigo. Então, eu respiro fundo de novo, não existe fórmula, tá, gente? Cada um se conhecendo vai saber como lidar. Então, assim, respira fundo. Pronto, respirei fundo, já dei uma arejada no meu cérebro. E agora eu vou pensar, como é que eu posso fazer isso? Mas aquele chefe está lá muito bravo. Calma, isso não é meu, isso é dele. Eu já vou dar um tempo, eu dou um passo atrás para recuar? Não, para pegar o impulso. E agora eu vou ver como é que nós vamos resolver essa situação. Por isso que a gente fala muito também que dentro das organizações IUD, uma coisa que é fundamental é a abertura para feedback. Que bonito que eu falei, né? Sou chique. O que é conversar? É escutar mais o que a pessoa tem para dizer. A gente vive num mundo corrido, numa ansiedade, que a gente não escuta muito o que as pessoas vêm falar para a gente já quer dar solução, a gente já quer resolver. Para. Às vezes, em 5 minutos ou menos, a gente resolve uma questão que às vezes na ansiedade se demora 10, 15 ou até meia hora. Te respondi? Então, não existe fórmula. Existe estado emocional daquele momento. E, às vezes, a pessoa está muito estressada e a gente não sabe o que é que está acontecendo com a vida daquela pessoa. Então, por isso que é bom a gente ouvir história. Por isso que eu fiquei contando a minha história. Vocês acharam bem interessante a história do esmalte, né? Não esqueçam nunca. Graças a um esmalte eu ganhei uma enxada. E eu continuo com ela. Eu ia trazer ela aqui hoje, mas daí eu achei que não trouxe. Segundo eixo da nossa vida é o profissional. E o profissional, se vocês acompanharem ali, a primeira coisa é realização e propósito. O que é realização e propósito? A gente trabalha porque a gente tem um propósito, né? Nosso propósito é ganhar o nosso sustento. Se nós não trabalhar, nós não ganhamos o nosso sustento. Independente se nós trabalhamos, seja lá com o que for, que nós seja autônomo, que nós seja agricultor, que nós seja o que for, que a gente trabalhe na casa do vidro. A gente está aqui porque a gente tem um propósito. Sim ou não? Tem gente aqui que está há quantos anos, Rogério? 22 anos. Lauri, quantos? 27? Né? Faz sentido isso, né? É estar num lugar que a gente gosta. Então, realização e propósito é a gente fazer aquilo que a gente gosta. Que foi o que eu falei para vocês antes, né? Que sonho é esse? Eu achei que quando eu fosse psicóloga, eu ia ficar sentadinha, bonitinha, engobadinha. Não, porque isso não combina comigo. Não é que essa profissão não seja digna, não seja louvável, ela é sim, mas não combina comigo. Porque comigo combina estar assim, com pessoas, trabalhando isso que eu estou falando para vocês. Estar bem, ser feliz. Então, quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta, e eu sempre digo para o meu público, que seja fazer taipa ou cozinhar bucho, se é aquilo que tu gosta, tu faz bem feito e tu tem resultado. Faz sentido? E aí a gente ganha mais dinheiro. Aí os recursos financeiros vêm. Porque aquilo que a gente está fazendo com amor. E a terceira parte, que faz parte do nosso eixo profissional, é a contribuição social. O que é a contribuição social? Não é dar uma cesta básica para as comunidades. Não, a contribuição social dentro da linha
do profissional é quando a gente trabalha numa empresa, ou a gente está na nossa casa, ou a gente está na nossa comunidade, num grupo de amigos, e a gente contribui com aquilo que a gente sabe. E a gente aceita também a opinião do outro. Isso é troca. E a gente vai aprendendo e a gente vai crescendo. Não é quando a gente vai passar a lição. É quando a gente... Eu sei, eu fui lá, eu fiz um curso, eu fui numa palestra, eu entendi tudo. Espera aí, vamos trocar os conhecimentos. Então, quando a gente aprende algo, para que a gente consiga ficar bom, a gente tem que compartilhar. A gente ensina a outra pessoa. E aí eu digo que a gente aprende ensinando. Faz sentido? Muito bem. Aí nós temos o terceiro eixo, que é o eixo de relacionamento, que vem junto com a contribuição social, porque a contribuição social, ela é também aquela questão de lá dentro da nossa empresa, lá no meu trabalho. Eu estou ali fazendo um trabalho, já concluí, meu colega ainda tem, isso é trabalho em equipe, vou lá ajudar ele. Tem isso aqui, né? Com certeza. Tem, né? Então, trabalhar em equipe também é muito bom. Então, o primeiro eixo dos relacionamentos é a família. Tá aí também, né? Então, a família, a gente sabe que a família é a base de tudo. É pai, é mãe, é irmão, é tio, primos. Como é o meu relacionamento com essas pessoas? Então, a gente precisa ter uma qualidade de relacionamento. Porque assim, ó, a gente briga entre família, né? Minha irmã, né? Às vezes a gente fica assim, não fica? Agora, se vier alguém aqui falar mal da minha irmã, mas credo, toma o rumo da roça, porque tu vai apanhar de mim. A gente faz ou não faz isso? De vez em quando a gente fica bem indignado com alguém da família, mas se alguém vier falar isso aqui da nossa família, a gente vira um leão, né? Ou coisa pior. Sim ou não? Então, família é isso. E é a base de tudo. Segundo, é o relacionamento amoroso. Bah, mas relacionamento amoroso, dama, tá louco? Ultimamente não estou pegando nada, não tem ninguém para amar. Gente, como não? Tem eu. Cada um tem que, acima de tudo, se amar. Falei eu, tá? É eu de cada um de vocês, tá? Me achando. Gente, a gente precisa gostar muito da gente. A gente tem que admirar. A gente tem que se elogiar. A gente tem que se amar. A gente tem que se admirar. Todos os dias. É ser grato com cada passo da nossa vida. É ser grato com a vida que Deus nos deu. Com a vida que eu faço ela ser. Então, enquanto eu estiver me amando, eu estou dando abertura para ser amada e para amar outras pessoas também. E terceiro é a vida social. Gente, vamos combinar ontem, domingo, sábado, lá os amigos, né? Aqueles amigos chegados, né? Não precisa ter um monte de amigos. A gente tem que ter bons amigos, pessoas que a gente confia, aquelas pessoas que estão aqui no coração e que estão aí para o que der e vier. Esses são os nossos amigos de verdade. Então, não é a quantidade e sim a qualidade. Beleza? Com tudo isso, veio o último eixo, que é a qualidade de vida, que é o que todos nós buscamos, certo? O primeiro eixo da qualidade de vida é a gente usufruir de tudo aquilo que a gente faz, daquilo que a gente conquista no nosso dia a dia, dentro do eixo do lado pessoal, do lado profissional e dos relacionamentos. Isso é
é arrecadar tudo aquilo de bom que a gente pega. Se vocês olharem ali na roda da vida, no sentido horário, é o último, né? E que é aquilo que nós estamos buscando. Então, quando a gente tem criatividade, diversão, hobby, quando a gente tem isso, a gente tem qualidade de vida. Então, não se esqueçam, gente, de trabalhar, mas não se esqueçam de aproveitar a vida de vocês também, tá? Do jeito que vocês gostam. É fazer uma pescaria, é fazer um costelão. Daí pode convidar a gente, que a gente vai na IUD. Fazer um costelão com os amigos, é ir naquela festa da comunidade, juntar a galera toda. Isso é criatividade. Mulheres, é fazer um biscoito, é inventar um bolo diferente, é fazer um tricô, é fazer um crochê. Eu falo isso porque eu adoro fazer, tá? Então é isso. Isso é criatividade, é diversão e é hobby. Segundo eixo da qualidade de vida é plenitude e felicidade. Então, assim, pessoal, quando a gente tem uma vida plena, quando a gente tem uma vida equilibrada, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, quando a gente tem qualidade de relacionamento, quando a gente tem saúde, disposição, a gente vai conquistando cada vez mais a plenitude, que é aquilo que todo mundo busca. É aquela sensação de leveza. É estar bem comigo e com o outro. Isso faz com que a gente se sinta feliz e pleno. E por último, da roda da vida, é a espiritualidade. E a espiritualidade não é também aquela coisa que a gente diz, ai, mas eu tenho a minha religião, não estou aqui discutindo religião, mas enfim, eu vou para a minha igreja, eu rezo. Não, espiritualidade não tem nada a ver com isso. Dentro da roda da vida, a espiritualidade é naquilo que eu acredito. É acreditar, é identificar quais são as minhas forças e reconhecer quais são as minhas fraquezas. Quando a gente consegue identificar as forças que a gente tem, a gente começa a olhar, que a gente para olhar, a gente vê que a gente tem uma força muito maior do que aquilo que eu penso. O problema é que às vezes a gente não usufrui dela, a gente deixa ela de lado e a gente deixa a fraqueza tomar conta. E a gente precisa de 3 coisas fortes na nossa vida para equilibrar uma fraca. Porque a gente sempre dá muito mais ênfase para as coisas negativas. Sim ou não? Se disserem assim, o que te aconteceu hoje? Oh, nada. Como nada? Acordei de manhã, tomei um banho, tomei café, vim para a empresa, cheguei aqui, fui surpreendido com uma palestra maravilhosa, né? Sim ou não? Ah, bom, senão ia ficar triste. Tem coisa mais prazerosa? Encontrei algo diferente, sabe? Fui impactado com um evento diferente. Palmas para a Casa do Vidro que proporcionou isso para nós hoje. Muito bem. Então é isso, tá, gente? E aí, quando a gente consegue, eu vou deixar essa folha com vocês, e eu vou explicar para vocês como é que vocês fazem ela, tá? Vocês levam para casa, se vocês quiserem, aqui vocês vão conseguir desenhar a roda da vida de vocês, tá? Se vocês olharem aqui, deixa eu vir para o lado de cá, eu acho. Vocês vão pintar ela aqui, ó. Então, aqui, ó. Esse lado aqui, esse primeiro eixo aqui, em cruz, aqui é pessoal, aqui é profissional, relacionamento e qualidade de vida. Então, aqui, saúde e disposição. Vocês pegam um lápis de cor, que isso é legal, a gente já está fazendo um trabalho para o
equilíbrio emocional, tá? Vocês pegam o lápis de cor e vocês pegam do centro para o final. Como é que está a minha saúde e disposição? Olha, a minha saúde e disposição a minha tá 9. Então eu vou pintar aqui. Eu fecho aqui e pinta esse eixo. Fica parecendo uma pizza, né? A mesma coisa com o desenvolvimento intelectual, com o equilíbrio emocional, e vocês vão pintando. De 0 a 10, que nota vocês dão? E dentro do 0 a 10, que nota vocês dão, vocês fecham e pintam aqui. E vai sair a roda de vocês. Quando vocês tiverem ela toda pintada, vocês vão ver que, aqui no caso, quais são os 3, que é da espiritualidade, tá? Quais são os 3 eixos fortes da minha vida? Os meus eixos que me mantêm de pé, que são as minhas âncoras, a minha espiritualidade, família e realização e propósito. Então, esses 3 são os eixos que me mantêm de pé. Dando um exemplo, tá? E o que eu preciso trabalhar em mim? Eu preciso trabalhar em mim o equilíbrio emocional, eu preciso trabalhar em mim a vida social, tenho saído pouco, criatividade e diversão e hobby, eu não tenho pescado, não tenho feito tricô, então é isso que eu vou fazer. Então ali na roda da vida vocês vão saber o que é que vocês têm que fazer para vocês irem encontrando cada vez mais plenitude e felicidade. Todo mundo pegou? Quem vai fazer? Quem vai pintar a roda da vida? Não precisa pintar, basta só fazer ela circular, ela com uma caneta também, só para ter uma ideia. Promete que vão fazer? Vocês decidem como que vocês querem fazer, tá? Isso é um presente para vocês. Aí vocês vão saber quais são, o que é que realmente, às vezes a gente... Mas eu tô com um negócio aqui que eu não sei o que é. Agora com a roda da vida vocês vão conseguir saber. Tá? Qualquer coisa vocês pedem para a Tati, que a Tati, ela explica para vocês. Fechou? Bom, pessoal, então, só para concluir, eu quero deixar umas dicas para vocês, tá? São algumas frases que eu acho que diz muito. Tipo, faça o que é certo. O nome disso é ética. Para realizar coisas grandes, não tente começar lá na frente. Comece do início. O nome disso é planejamento. Aprenda a dizer não. Gente, a maior dificuldade dos dias de hoje é dizer não. A gente fala assim, as pessoas estão muito egoístas, as pessoas só falam, as pessoas só pensam no umbigo delas. Mas as pessoas não têm coragem de dizer não. Então aprendam a dizer não, tá, gente? O nome disso é foco. Quando a gente diz não, a gente está focado naquilo que a gente está fazendo. E eu não vou fazer aquilo que o vizinho está fazendo só porque ele está fazendo. Ele escolheu fazer do jeito dele, quem sou eu para julgar? Mas eu vou aprender a dizer não. Parou de ventar, comece a remar. Não deixe o barco afundar. Tá, gente? Não tenham medo de errar. Claro, procurem ser o mais assertivo possível. Mas tem um ditado que diz que só erra quem faz. Quando a gente errar, a gente, ao invés de ficar focado naquele problema e reclamando da vida, achando que é o fim do mundo, ria desse erro e aprenda com ele. O nome disso é criatividade.
A sua melhor desculpa não pode ser mais forte que o seu desejo. Então, quando vocês têm um sonho, quando vocês resolvem que vocês querem algo para vocês, botem vontade nisso, tá? Botem disposição, botem saúde, botem toda aquela garra que vocês têm, porque isso faz vocês chegarem aonde vocês querem chegar, mesmo que seja com uma enxada como eu. Não basta ter iniciativa, tem que ter também acabativa. Porque de nada adianta eu iniciar uma coisa hoje, iniciar outra coisa amanhã, e quando eu chegar lá no final, eu não fiz nada. Eu comecei 1000 coisas e eu acabei não fazendo nada. O nome disso é efetividade. Falei bonito. Se você acha que o tempo voa, seja o Ayrton Senna. Seja o piloto da vida de vocês. Porque a vida da gente, ela está nas nossas mãos. E se desafiar um pouco mais todos os dias, tá, gente? Hoje eu fiz isso, amanhã eu vou fazer isso mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Pegar o exemplo do tricô, para vocês homens que não sabem, saiam daqui loucos para fazer tricô e crochê. Se a gente quer fazer um guardanapo, né, mulheres? A gente faz um pouquinho por dia. E quando a gente vê, a gente concluiu. E aí a gente quer fazer mais um, né? Sim ou não? E o nome disso é superação. Eu peguei o exemplo do meu tricô, do meu crochê, mas vocês podem fazer o que vocês quiserem. Certo? E uma coisa que eu quero dizer para vocês. Se o jogo acabou, comece outro. O nome disso é vida. Muito obrigado para todos vocês. Eu desejo um feliz dia do trabalho. Espero ter deixado uma mensagem de vida, porque a gente precisa saber viver. E eu vou convidar vocês para cantar de pé essa música. É preciso saber viver toda pedra do caminho. Muito obrigado, feliz dia do trabalho para todos vocês. Obrigado, Casa do Vidro, obrigado, Hilde. Essa empresa que eu carrego no meu coração. Muito obrigado. Bom, pessoal, obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento. Cleo, muito obrigada. Eu que agradeço. Pelas suas palavras. A Cleo vai desenvolver um trabalho junto com nós aqui dentro e a gente vai, ao longo dos meses, dos anos, construindo juntos. Então, guardem essa folhinha que ela vai fazer parte do que a gente está pensando em criar aqui dentro. Por último, tem 2 momentos que a gente queria tirar uma foto com todos vocês para fazer uma surpresinha para o dia do trabalho. Então, aguardem um minutinho. A gente só vai virar o banner aqui. A gente quer acomodar todos vocês para fazerem uma foto. E nós não conseguimos acabar, mas eu e o Eric, cadê o Eric ali? A gente está reformulando a nossa salinha do treinamento aqui. E ela não está pronta ainda, né? Mas vai ficar para vocês poderem fazer um curso, aprender alguma coisa aqui dentro. E a gente prepara um café para vocês aqui. Então, antes de vocês seguirem as suas máquinas, aproveitem aqui o que a gente fez para vocês. Bom, algo mais, Tati? Algo mais? Só vamos posicionar. Obrigada.